falar sobre a oração de Neemias. O versículo de número 4, texto que nós lemos. Quero que você preste atenção, por favor, e olhe para a sua Bíblia. O texto diz que: e sucedeu que, ouvindo eu as palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias está aqui como copeiro do rei. Ele faz questão de dizer no último verso que era copeiro do rei. E ele está aqui diante de uma notícia, diante de um relatório que lhe é dado por Anani, um dos seus irmãos. Quando ele ouve este relatório, ele se coloca em uma posição de lamento, de choro, de oração, e ele passa a jejuar perante o Deus dos céus. O tema desta noite é a oração de Neemias. As marcas de uma oração que Deus responde. Qual é o segredo, meus queridos irmãos, da oração? Será que tem algum segredo a oração? Porque será que algumas pessoas parecem ter uma vida de oração tão frutífera e outras não? Nós já vimos em Neemias uma mensagem que preguei sobre a necessidade de reconstruir. E agora eu quero olhar para a vida de Neemias, para o aspecto devocional deste homem de Deus, que mesmo tendo um cargo de alta importância no império, Neemias tinha tempo de qualidade com Deus. Quais as características, quais os elementos que nós podemos aqui encontrar em Neemias ou na oração de Neemias que sejam úteis para nós hoje? Eu não quero analisar a vida de Neemias como um líder. Eu quero olhar para a sua vida de devoção, vida com Deus, vida de oração de Neemias. Será que tem alguma coisa que eu possa aprender aqui com Neemias? Se é que tem como a gente aprender alguma coisa sobre a oração de outra pessoa. Eu não quero aqui simplesmente lhe ensinar passos para que você aprenda a orar, porque, na verdade, isso não funciona. Não funciona estudar somente sobre a oração. A gente tem que orar. Jesus nos ensinou como orar. Jesus falou como orar. Esse tema, querida Igreja do Senhor, que se encontra aqui hoje, num dia de chuva, bem que você poderia estar em casa, na sua concha, no seu edredom, mas você está aqui. Este tema vem ao meu coração por causa de uma preocupação que tenho com a minha vida de oração. É uma preocupação que eu tenho não somente com a minha vida, mas com a vida de oração da igreja. A vida de oração que na maioria das vezes é curta. E quase na maioria das vezes é inexistente. É uma preocupação que eu tenho não somente com a vida dos amados, mas também com a minha. Existem pessoas
que só leem a Bíblia ou que só oram quando estão na igreja. Algumas habitam o mesmo planeta que nós habitamos. Vagam pelo mesmo bairro que nós. Caminham ao nosso lado. Mas elas só entram na presença de Deus, só dobram os seus joelhos. A sua vida devocional se resume às 3 orações primordiais, que são a primeira oração quando levanta-se da cama, a oração quando vai almoçar ou jantar ou fazer alguma refeição e a oração de quando vai dormir. Se a sua vida de oração caminha nesta rota que eu estou dizendo aqui, eu temo que você está com um grave problema. Se nós estamos caminhando em oração apenas desta maneira, nós estamos com um grave problema espiritual nas nossas vidas. Esta preocupação, ressalto novamente, parte para a minha vida também, a minha vida devocional. Algumas pessoas, outras pessoas, usam a oração apenas como um escape, como um recurso de emergência. Oram apenas quando estão em aperto, quando não lhe vai bem alguma coisa, quando estão passando por uma prova, quando estão sendo apertadas. E o meu intuito nesta noite é tentar despertar em você um desejo mais ardente pela oração. Fazer com que você desça um pouco mais, não só você, mas eu também, desçamos um pouco mais aos pés de Jesus de Nazaré. Fazer com que nós procuremos a melhor parte, que está na busca insistente através da oração. As pessoas que não conhecem a Deus, quando têm os seus problemas, quando têm as suas crises, os ímpios, aqueles que não sabem o que é orar, quando estão em aperto, os seus planos, quando estão frustrados, quando não tem mais recursos assim, eles encontram um recurso fazendo um cruzeiro. Eles fazem uma viagem, vão para os Estados Unidos, fazem um cruzeiro em um navio, eles fazem um voo para outro país. Quando alguém que tem uma condição financeira melhor está em uma situação de enfermidade, ela vai em busca de um hospital de referência. Ela viaja até o hospital Albert Einstein. Ela gasta tudo. Ela estende todo o seu recurso para este hospital. Mas o crente, quando está em uma situação de crise, ele ora. Ele busca Deus. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, ele fez uma confissão sobre a oração. Ele disse: eu tenho sido muitas vezes levado a me colocar de joelho pela convicção esmagadora que eu não tenho outra saída. Minha sabedoria e as dos que estão ao meu redor parecem ser insuficientes para o dia. Neemias
nos conta a sua experiência em oração. A situação de Neemias era difícil demais, querida igreja. Ele reconhece aqui a sua pequenez. Neemias conhece a sua necessidade. Ele era apenas o copeiro do rei. Ele estava impossibilitado de ajudar o seu povo, que estava em grande miséria, que estava em uma situação terrível. Como nós devemos orar, meus queridos irmãos? Como nós devemos orar para que nossas orações sejam assim eficazes? Você já parou para pensar? Como devemos nos apresentar diante de Deus? Qual é a postura que nós devemos nos colocar em adoração? Existe algo assim que seja indispensável na oração? Nestas próximas quintas-feiras, nós vamos ver aqui que oração é uma guerra. E eu e você, nós precisaremos reconhecer que estamos em uma guerra para que a nossa oração seja bem-sucedida. John Knox, reformador escocês, ele orou uma certa vez e ele orou da seguinte maneira: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Neemias, ele era um homem de profunda intimidade com Deus. E antes de se aventurar em qualquer obra externa, ele se quebranta, ele permite que Deus o transforme de dentro para fora. Então, meus irmãos, para a gente caminhar para a primeira marca da oração de Neemias, para a primeira coisa aqui que eu encontro que é indispensável, o texto diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Quando eu comecei a olhar para este texto, eu sei que você está me ouvindo agora e você está orando. Quando eu olhei para esse texto, quando eu olhei a postura de Neemias aqui nesse texto, a primeira coisa que me veio à mente era o seu quebrantamento. A primeira marca de um homem de oração é o quebrantamento. Quando eu bati o olho nesse texto, parece até que era a primeira vez que eu estava lendo. O Espírito Santo falava ao meu coração quando eu lia esta passagem bíblica, dizendo que quando Neemias recebe esta notícia, ele se coloca sentado e passa a chorar. A primeira coisa que me vinha ao coração era quebrantamento. E um homem quebrantado, ele precisa, em primeiro lugar, de lágrimas. Você precisa de lágrimas. Eu preciso de lágrimas. Dificilmente nós encontraremos pessoas orgulhosas se quebrantando diante de Deus. Uma pessoa quebrantada ou alguém que é quebrantado, ela desce do pedestal que ela já esteve algum dia. Uma pessoa que é quebrantada, ela desce porque ela não se considera mais a pessoa forte que ela se considerava. Quem é quebrantado tem sensibilidade
espiritual. O texto nos diz que Neemias sentou e chorou e lamentou diante da notícia recebida. Quem é quebrantado tem empatia. Ser empático é a capacidade de sentir a dor do outro. Ser empático é se importar com o bem-estar do outro. Ser empático é se importar com o bem-estar do irmão. Qual foi, amada igreja, querido irmão que está aqui nesta noite, qual foi a última vez que você efetuou uma ligação para alguém para saber como esta pessoa estava? Qual foi a última vez que você realmente tirou um tempo, dos seus afazeres e fez uma oração, se quebrantou na presença de Deus, derramou lágrima por alguém que não fosse você? Veja que Neemias não tinha ido nunca em Jerusalém, como eu disse aqui uma outra vez para os irmãos. Ele já nasceu no cativeiro. Ele estava agora numa posição de conforto no palácio. Neemias estava confortavelmente aqui no palácio. Mas ele tem a capacidade de ser empático. Ele já nasce em cativeiro, mas ele agora se põe em posição de adoração. Ele sente a dor, ele sente o desconforto dos seus irmãos, ele sente que ele não está no lugar que deveria estar, porque a sua vida está muito confortável. Por isso que nós estamos falando sobre este tema nesta noite, para que de alguma forma os nossos corações sejam aqui tocados pela graça do quebrantamento. Neemias não era um homem que vivia apenas para si. Embora Neemias tivesse poder, influência no palácio, conhecimento, embora ele estivesse confortavelmente no palácio, ele abre mão do palácio, ele abre mão do conforto, ele se assenta, ele chora, ele pede a Deus um plano. Neemias não é como os políticos, Neemias não é como aqueles que vivem nos seus castelos, nos seus gabinetes. Ele é um homem do povo. Ele não é aquele que vive no isolamento, só no ar-condicionado, só dando ordens, só dando opiniões. Não, Neemias é alguém do povo, é alguém empático, é alguém que sente a dor. Aleluia! Alguns políticos, assim que ganham a sua eleição, ele logo esquece da sua promessa, ele esquece do povo. Mas Neemias aqui é um homem que tem empatia, é um homem que não está interessado no que o povo tem a lhe dar, ele está preocupado com os seus irmãos. Homens e mulheres de oração são pessoas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com lágrimas no rosto. Quanto tempo eu pergunto para você nesta noite? Quanto tempo eu pergunto para você nesta noite que você não chora? Quanto tempo eu pergunto nesta noite para você que você não derrama lágrimas diante de Deus? Quanto tempo eu pergunto nesta noite para você que os seus sentimentos estão congelados, que você não sente nada, que você vem aos cultos, que você ouve a palavra, que você é ministrado, que Deus fala e que não sai nada da sua vida. A sua vida é seca, a sua vida é árida, a sua vida não é de quebrantamento e não tem lágrimas nos seus olhos.
Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus? O irmão André é conhecido por ter sido contrabandista de Deus. Quem conhece o irmão André? Ele foi o fundador do Portas Abertas. Ele faz uma citação sobre William Hopkins. William Hopkins fazia um pedido insistente a Deus. William Hopkins orava, e eu não sei se você vai querer fazer este pedido, porque isso pode mudar a sua vida de oração a partir desta noite. William Hopkins orava e ele dizia: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Oh, aleluia! Senhor, ele orava insistentemente e ele dizia: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Sabe, meus queridos irmãos, antes de Deus fazer alguma coisa em nossas vidas, Ele precisa amolecer o nosso coração. Só gente que é quebrantada, só gente de lágrima nos olhos, só gente que é empática, só gente que é quebrantada na presença de Deus, pode ser usada por Deus, na obra de Deus, para o povo de Deus. Meus queridos irmãos, eu tenho orado pela aridez do meu coração. Eu tenho orado pela sequidão, pela frieza da minha alma, pela mornidão da minha vida de oração. Será que você tem coragem nesta noite de pedir ao Senhor: Senhor, me dá lágrimas? Eu estou cansado de muitas vezes dobrar o meu joelho e apenas rezar, repetir falas para Deus, apenas dizer a mesma coisa, algo desconecto. Eu estou necessitando derramar a minha alma diante da presença do meu Deus. Por isso, nesta noite, eu preciso, aleluia, que o Senhor amoleça a minha alma diante dEle. Você pode escolher nesta noite o modelo de Jesus, que foi chamado de o homem de dores, ou ser conhecido como alguém seco, alguém intransponível, alguém que parece de ferro. Existem pessoas que se gloriam de ser duronas, se gloriam de não chorar, enquanto Jesus não teve problema algum em chorar. Jesus não teve problema de chorar. Jesus era um homem de lágrimas. Orar ao lado de Jesus deveria ser algo espetacular. Deveria ser um momento onde você veria um homem extremamente quebrantado. O salmista Davi escreve um salmo maravilhoso após o profeta Natã ter vindo a ele quando ele pecou. Davi, no Salmo 51:17, diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Salmo 51 foi escrito por alguém que conhece o poder do pecado em sua vida, mas ele também conheceu o poder da misericórdia. Por isso que o quebrantado não ora nunca com orgulho em sua alma. E eu chego a mais uma conclusão além das lágrimas. Eu chego a uma segunda conclusão dentro do quebrantamento. É a conclusão que você precisa de um mover de Deus dentro de você. Você precisa
neste quebrantamento de Deus na sua alma, de um mover do Espírito Santo de Deus dentro de você. Talvez seja por isso que chegamos no culto muitas vezes e nós não sentimos nada. Você precisa de um mover da mão poderosa do Senhor dentro da sua alma. Mas é um culto de doutrina. Eu preciso ensinar alguma coisa aqui para você. O que é quebrantamento? O que é contrição? Porque o texto fala de um espírito quebrantado. O texto fala de um coração quebrantado e contrito. Para que você possa entender o que o salmista quis dizer aqui nesta oração, é necessário a gente ir para a língua original em que o salmista escreveu. A palavra quebrantado aqui é a mesma palavra. Eu não sei se você olhou a imagem do cartaz nesta noite, eu não sei se você olha as coisas que nós colocamos nos grupos da igreja. Deveria olhar. Eu até coloquei no meu status, às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, mas eu gostei tanto do cartaz, ficou muito maravilhoso. Eu disse para Daniel uma ideia e ele executou. Eu não sei se você olhou a imagem do cartaz com o coração. Aquilo ali foi pensado a partir do que eu entendi do texto. Porque a palavra quebrantado é o mesmo que quebrado em pedaços. A palavra quebrantado é algo que foi destruído, esmagado. Algo que foi violentamente quebrado e despedaçado. A outra palavra é contrito e significa basicamente a mesma coisa. É algo esmagado em pedaços. A oração do salmista aqui, ele está dizendo, depois de ter cometido o pecado, depois de ter pecado diante do Senhor, depois de escrever este salmo, quando ele chega no verso 17, ele está dizendo que a oferta agradável que Deus recebe, a oferta de oração que Deus recebe, é a oração de um espírito totalmente despedaçado e de um coração totalmente esmagado em pedaços. Ele está dizendo que um coração que está esmiuçado, que um coração que está quebrado, que um coração que está em pedaços, estes Deus não despreza. Quando Deus olha o coração de Neemias, encontra nele um homem quebrantado com tudo o que a palavra significa. Quando nós oramos, nossos corações precisam ter esta consciência de que nós não merecemos a bênção de Deus, mas mesmo assim nós fomos atingidos por esta palavra que muitas vezes é como um martelo que bate no meu, que bate no teu coração e ela despedaça os nossos corações. É a palavra de Deus que bate no meu coração, que bate no teu coração, e ela o esmaga, ela o despedaça, ela o quebranta. É por isso que nesta noite você precisa ter um coração quebrantado na sua oração. A palavra de Deus, ela age como este martelo que quebra em pedaços o nosso coração. Ei, meu irmão, já te disseram, eu sei que disseram, que você não precisa chorar diante de Deus, que não precisa disso, é show, é charme, é invenção. Eu quero te dizer o contrário, porque a Bíblia nos chama a chorar diante de Deus. Precisa sim. Quando nós estamos diante de Deus em oração, a palavra dele derrete a dureza da nossa alma. Quando nós nos prostramos diante dele,
Ele, com o coração quebrantado e contrito, ele derrete a dureza da tua alma. Sinta a palavra de Deus esmiuçando a tua alma aí nesta noite, quebrantando o teu espírito, levando você, porque tem gente que dobra os joelhos, mas não dobra a sua alma. Tem gente que dobra os joelhos, mas não sente nada. Sinta o Senhor mandando vitória para você nesta noite, a partir da sua vida, de um coração quebrantado e contrito. Meus irmãos, isso aqui é ouro. Arabasoura macá sobre andagarras. Eu não estou lhe incentivando apenas a chorar. Chorar por chorar não resolve. Não resolve. Você tem que, nesta noite, derramar suas lágrimas diante daquele que pode solucionar os seus problemas. Não tem uma canção que diz: quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. Se derrame nesta noite diante da presença de Deus, porque quem chora para Deus tem resposta. Eu chego a mais uma conclusão. É o resultado do quebrantamento. O que acontece com quem é quebrantado? Não é? O salmista, o salmista mostra aqui que o sacrifício que agrada a Deus, ele não é performance. Não é. O sacrifício que agrada a Deus não é exibição. O sacrifício que agrada a Deus não tem nada a ver com palco, meus irmãos. Não. Não tem nada a ver com palco. Não tem nada a ver com você aparecer. Não tem nada a ver comigo aparecer. O sacrifício que agrada a Deus tem muito mais a ver com o secreto da nossa vida com Deus. O sacrifício, o quebrantamento que agrada a Deus não tem nada a ver com eu e você estarmos em destaque. Eu gosto do pastor Josué Brandão, sempre cito ele. Ele diz uma frase muito maravilhosa. Eu gosto de frases, eu gosto de ouvir pessoas que têm algo a me acrescentar. Ele diz que quando o altar fica maior que o palco, ele diz que quando quem enviou é maior que o enviado, aí nós entendemos o que é quebrantamento. Quebrantamento é quando o altar fica maior do que o palco. É quando nós perdemos a necessidade de aparecer, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, quem é quebrantado precisa permitir ser refeito pelo oleiro. Quantos aqui nesta noite já passaram na olaria de Deus? Quantos aqui nesta noite já visitaram o oleiro? Ou já foram visitados pelo oleiro? Será que você permite que Deus trabalhe, que refaça a sua vida na hora que Ele quiser? Será que você permite que o oleiro faça, que o oleiro conserte, que o oleiro tenha a liberdade de pegar muitas vezes a trinca, o seu coração que está trincado aí por dentro e mexer na sua vida e entrar na sua vida e trabalhar na sua história? Quero convidar você a visitar a casa do oleiro. Você sabe que tem muitas coisas que às vezes estão trincadas dentro de nós, irmã Jéssica.
Tem muitas coisas que estão trincadas dentro de nós. E uma das marcas do quebrantamento é reconhecer isso. Saber suas próprias limitações. Saber se autoconhecer. Porém, muita gente prefere a ilusão da aparência. Muita gente prefere a arrogância. Muita gente prefere a vaidade. Mas Deus está querendo, nesta noite, resolver as trincas que estão na nossa vida. Só uma ressalva aqui. Para a igreja do Senhor. Quebrantamento, lágrimas, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, homens quebrantados, homens fortes, sempre foram homens com lágrimas nos olhos. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Já estou terminando, meus irmãos. Eu vou ler porque eu vou ler na Nova Bíblia Viva. Jeremias capítulo 9:1 diz assim. Deixa eu só beber mais uma água. Jeremias era um homem de lágrimas. Não sei nem se você já tinha lido esse texto. Ele diz: quem dera que a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos fossem um manancial de lágrimas. Eu choraria noite e dia pela morte dos moradores do meu povo. Eu tenho pedido a Deus esse tipo de relação, igreja do Senhor, com Deus. Quando eu olho para a vida de Neemias, é possível ver a alma de Neemias. Ele recebe notícias desagradáveis a respeito do seu povo. E ele se assenta. Ele chora. Ele lamenta por alguns dias. E ele jejuma. O pastor Warren Wiersbe diz uma coisa que é muito séria, meus irmãos. Ele diz que aquilo que leva uma pessoa a rir ou a chorar indica com frequência o seu caráter. Ele diz que as pessoas que riem dos erros e desgraças dos outros, ou que choram por causa de decepções insignificantes, são pessoas sem cultura ou sem caráter, ou sem as duas. Jesus era um homem de lágrimas. Jesus era um homem que chorava e ele até foi confundido com Jeremias. Diz a palavra de Deus em Lucas 19 que quando ele ia chegando em Jerusalém, ele chorou. Diz a palavra de Deus que quando ele estava, Jesus era um homem quebrantado, igreja do Senhor. Quando ele foi ao enterro do seu amigo querido Lázaro, Jesus chorou. Quando alguém é quebrantado, acontece várias coisas na nossa vida. O Salmo 102, 17 diz: Ele responderá à oração dos fracos e aflitos, as suas súplicas serão ouvidas. O Salmo 147, 3, na Nova Bíblia Viva diz: só Ele devolve a alegria, só Ele devolve a alegria, só Ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas.
Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, assim diz o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Tiago 4,6 diz: mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como diz as Escrituras, Deus dá graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. Os quebrantados atraem muitas coisas para a sua vida. Os quebrantados, em primeiro lugar, atraem a presença de Deus para a sua vida. Aleluia. O salmo que nós lemos diz que ele dá alegria. O salmo que nós lemos diz que ele cura as feridas. O salmo que nós lemos aqui, o que Isaías diz é que mesmo Deus morando num alto, mesmo ele sendo soberano, mesmo ele sendo poderoso, ele habita com aquele que tem contrição. Mesmo sendo Deus o Todo-Poderoso, ele habita comigo e com você que tem o coração quebrantado. Você tem duas maneiras de atrair a Deus. Quantas eu disse, meus irmãos? Duas. Primeiro, conforme Tiago que nós lemos. Tiago diz que ele pode ser sua fonte de graça quando você se coloca diante dele como alguém humilde, quando você se coloca diante dele como alguém que não tem os seus pés longe da terra, quando você se coloca diante dele como alguém que tem os pés de barro, quando você se coloca diante dele como alguém que é quebrantado, como alguém que é humilde, como Jesus diz, bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes, quando você se sente alguém assim que é pequeno diante de Deus, aí Deus lhe dá graça. Porque tem gente, só abrindo um parênteses aqui, que só respira o mesmo ar que você porque é obrigado. Tem gente que se pudesse andaria com um tubo daquele de ar, só para ele ou só para ela. Até tem aparência de piedade, o semblante assim, aquela cara tristonha assim, você olha, fala assim, mas não é piedoso e nem é quebrantado. Cara tristonha não é sinônimo de piedade. Deus dá graça ao humilde. O texto não está dizendo aqui que Deus dá graça a quem anda com a sandália com uma tira de uma cor e outra de outra. Deus não está dizendo aqui que Deus dá graça a quem anda todo rasgado, quem anda assim com os ombros cabisbaixo. Isso não é humildade. Isso é desleixo. Agora você pode atrair também, e eu não aconselharia, atrair a atenção de Deus por sua arrogância e prepotência. Tiago diz que ele resiste. Sabe o que isso significa? Significa que Deus se coloca contra o soberbo. Deus vai de encontro ao soberbo como um exército vai de encontro ao inimigo. Deus coloca o pé assim, Deus trava. O soberbo tem a vida travada por Deus, porque ele está numa batalha contra Deus. Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Quebrantamento, em segundo lugar, nos torna pessoas diferentes. Quebrantamento
nos faz atrair a presença de Deus, mas quebrantamento nos torna pessoas diferentes. Meus irmãos, um crente quebrantado não é do mesmo jeito que já foi um dia. Um crente quebrantado não é do mesmo jeito que já foi um dia. Os quebrantados não podem e não devem. Se você é um homem ou uma mulher quebrantada aqui nesta noite, você não pode ser amargo, amarga, grosso ou grossa, destemperado. Você não pode ser uma pessoa arrogante, soberba, prepotente, não. Você não pode. Até a maneira como nós defendemos a fé, enquanto apologetas, enquanto crentes, precisamos ser diferentes até na nossa defesa da fé. Um crente quebrantado é diferente. Um crente quebrantado é transformado. Um crente quebrantado, ele não só tem aparência de quebrantamento, ele tem uma vida de quebrantamento prática na congregação, na vida da igreja. E por último, quebrantamento nos torna parecidos com Cristo. Eu penso, meus irmãos, vou abrir o meu coração aqui para vocês. Às vezes eu penso que eu estou dizendo muitas coisas estranhas à igreja do Senhor. Às vezes, sei lá, eu acho que eu estou falando inglês. Talvez eu acho que eu esteja ensinando algum tipo de modismo, alguma novidade teológica, sabe, Bruno? Alguma coisa assim muito estrambólica. Talvez eu penso comigo que eu tenho feito alguma leitura atravessada, que eu tenho entendido, que eu compreendi o texto errado. Porque às vezes eu sinto que parece que a igreja não está entendendo o que eu estou dizendo e que a palavra não está batendo no seu e no meu coração. Parece às vezes, porque eu vejo algumas atitudes de pessoas que se dizem quebrantadas, que andam e que pregam e que ensinam, mas vivem totalmente diferente daquilo que pregam e daquilo que falam. Eu olho para essas atitudes e como homem que sou eu me entristeço. Porque eu não vejo em nada isso semelhante com Cristo. Eu tenho uma meta, meus irmãos, na minha vida. Sabe qual é? Eu tenho um projeto. Eu estava orando e dizia para o Senhor, eu tenho uma meta, um plano traçado na minha vida cristã. E está acima de ser pastor da igreja. Está acima de ser presbítero de igreja, está acima de ser diácono de igreja, está acima de ser anjo, está acima de ser querubim, está acima de ser qualquer outra coisa. O meu desejo é o de parecer com Jesus de Nazaré. Se eu não for nada disso aqui, tirando um anjo, querubim, que eu não vou ser, né? Mas a minha meta é de cada dia me parecer com Jesus de Nazaré. Eu não desejo ser um pregador internacional. Eu não desejo ser um apóstolo, um profeta. Eu desejo me parecer com Jesus e ter o meu coração quebrantado na presença dele. Quero ser semelhante a ele. Ele se humilhou e se tornou semelhante aos homens, morrendo uma morte de cruz. Jesus, sendo homem, se tornou, sendo Deus, se tornou homem. Aleluia. Deixa eu contar uma história para mexer com a sua vida e concluir essa mensagem. Daniel, senta aqui no teclado.
É sobre o missionário David Livingstone. Quero contar essa história para você e finalizar. Para você ir para casa pensando. Avalie a sua oração. Será que você é quebrantado? Será que eu tenho avaliado, Senhor? Quebrantado o coração, Daniel. O missionário David Livingstone nasceu na Escócia no ano de 1813. Ele morreu com 60 anos de idade. Ele entregou a sua vida às missões. Ele era um viajante, um missionário, ele era um médico e serviu a África. Morreu em terras missionárias. Livingstone decidiu, durante a sua vida de ministério, que não pregaria em cultos formais na aldeia onde ele morava. Ele tomou uma decisão. Ele colocou uma meta dentro da sua vida. O objetivo de David Livingstone, missionário na África, era o de viver Jesus. Era o de reproduzir a maneira de Jesus. Era de viver em seu cotidiano como Jesus vivia. Durante 30 anos de serviço missionário, atuando como médico, ajudando muitas pessoas, trabalhando arduamente. Diz a história que David Livingstone enfrentou dificuldades, adversidades. Foi atacado por um leão que mordeu o seu braço esquerdo. Sofreu picadas de aranha, de cobras. Teve febre amarela diversas vezes. Sua esposa morreu em campo missionário. Quando ele estava gravemente doente e precisou retornar à Inglaterra, diz a história que ele foi substituído por um outro missionário. Este outro missionário passou a morar na mesma casa de David Livingstone. E é lógico, meus irmãos, que quando alguém chegava naquela aldeia, o mais lógico era fazer um culto naquela aldeia. Se apresentar o evangelho, e aquele missionário fez isso. Lembre-se que David Livingstone não pregava na sua aldeia. Ele resolveu viver o evangelho na sua aldeia. Aquele missionário começou a pregar. Ele começou a expor a palavra de Deus. E um certo dia, alguém olhou para o pregador que estava lá, para o missionário que estava ali anunciando a palavra de Deus, e disse: eu sei de quem você está falando. Esta pregação aí, eu sei de quem você está falando. Você está morando na casa dele. Você está falando dele agora. Aqui ele não era chamado por este nome. Aqui nós o conhecíamos como David Livingstone. Aleluia! Ele era um homem que se parecia com Jesus. Quero lhe convidar nesta noite a quebrantar o seu coração.